E aí, tá tudo bem? Boa tarde no Brasil, para mim já é boa noite. Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo a partir de agora no Duplo Expresso de domingo. Eu e o Rômulo Maia, que está na Suíça, vamos conduzir aqui uma entrevista, uma conversa, na verdade, com o senador Roberto Requião e também com o jurista, o professor Luiz Moreira, sobre democracia, sobre soberania nacional, sem dúvida alguma. O debate certamente vai ser amplo e do seu total interesse. Rômulo Maia. Boa noite para você, Wellington Calazans. Boa tarde para os nossos... Opa, entrou um áudio aqui. Perdão. Boa tarde para os nossos convidados, professor Luiz Moreira. Nós temos o privilégio de tê-lo aqui agora com frequência no programa. E o senador Roberto Requião, de quem nós estávamos com imensa saudade, né, Wellington? Voltando ao programa, hoje teremos certamente uma discussão de alto nível, tendo esses dois convidados especiais. Hoje certamente vai ser um programa histórico para a gente, né, Wellington Calazans? Sem dúvida, é sempre uma honra, uma satisfação ter o senador Roberto Requião, que consideramos um dos mais importantes políticos brasileiros, e o jurista Luiz Moreira dispensa comentários pelas recentes apresentações no nosso Duplo Expresso, que tem levado o público a uma reflexão profunda sobre a democracia brasileira. Falar sobre democracia, Rômulo, é inseparável hoje falarmos sobre soberania nacional. E um dos fatores que tem ameaçado muito a nossa soberania é o desmonte da Petrobras, e é o primeiro tema que nós vamos abordar aqui, começando com o senador Roberto Requião. Senador, boa tarde, é um prazer tê-lo de volta ao Duplo Expresso. Senador, o que é que Temer está guardando como bala de prata para aniquilar de vez o sonho de um petróleo brasileiro nosso, dos brasileiros, e com a Petrobras forte? Esta bala já foi disparada. É um decreto que permite à Petrobras alienar patrimônio e fazer compras sem os critérios básicos da licitação. Isso na mão de um grupo que a própria Lava Jato já revelou como se comporta, né? Um grupo de predadores do patrimônio público, um grupo de predadores dos recursos nacionais, um grupo que jamais respeitou uma licitação e que está acusado de cabo a rabo por tudo o que fez de ruim para o Brasil até agora. Mas o importante, Wellington, é a gente ir um pouco mais atrás. Os Estados Unidos nunca respeitou ou reconheceu as 200 milhas brasileiras na nossa área marítima, no nosso limite marítimo. E quando os americanos colocaram escuta na presidente da República, seguramente eles não estavam pensando em conseguir o segredo do regime Ravena da presidente da República. Teve sucesso com seu emagrecimento. Eles estavam de olho na destruição da Petrobras, na derrubada do governo. Então, na verdade, nós estamos na mão desses interesses, do capital financeiro, nacional e internacional, e dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, que são confusos hoje, né? Porque há um debate interno nos Estados Unidos entre o grupo que era representado pelo Clinton, pela Hillary e hoje pelo Donald Trump, né? Que tem como vice-presidente um outro personagem da Disneylândia também, o Mickey. Mas nessa confusão toda, o Brasil é um peão que eles manejam a seu bel prazer. Nós estamos na mão deles, nós estamos sem governo. E o Congresso totalmente seduzido por pequenas benesses, por vantagens, por cargos, por emendas, se comporta de uma maneira sórdida, obedecendo tudo que é determinado pelo governo, sem raciocinar sob o ponto de vista do interesse e da soberania brasileiros. Senador, eu vou passar agora a palavra para o professor Luiz Moreira, e depois o Rômulo já faz a primeira pergunta para os dois. Wellington, posso complementar, porque eu queria passar para perguntar um aspecto jurídico para o professor Luiz Moreira sobre a Petrobras. Então, eu queria, aproveitando da expertise dele. Professor Luiz Moreira, nesse desmonte da Petrobras, a gente tem visto vários absurdos jurídicos se acumularem. Primeiro, a questão da Lava Jato, com uma competência esquisita indo para lá em Curitiba, para uma empresa que é sediada no Rio de Janeiro. Da mesma forma, aquele acordo que foi fechado lá em Nova York para pagar 10 bilhões de reais para investidores abutres norte-americanos. Aí há diversos problemas nessa questão. Eu, com a minha especialidade em Direito Internacional, eu identifiquei que isso foi uma manobra da atual diretoria, por exemplo,
Porque, como tem danos punitivos, que é algo que o nosso direito não reconhece, se não houvesse um acordo, se fosse uma sentença e ela fosse ser homologada no Brasil, ela não poderia ser homologada e executada no Brasil por ter danos punitivos que ofende a ordem pública brasileira. Isso é apenas um dos exemplos. Que outros absurdos jurídicos o senhor identificou nesse desmonte que a gente está vendo da Petrobras nos últimos 3, 4 anos? Boa tarde. A relação direta entre a Procuradoria-Geral da República e instituições, estados, outros, sem passarem pelo crivo do Itamaraty. O que nós assistimos nos últimos anos, senador Requião, é uma relação predatória não apenas dos Estados Unidos com o Brasil, mas da Procuradoria-Geral da República, que passou a estabelecer relações diretas com a CIA, com o FBI, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, com bancos, empreiteiras, sem a mediação do Estado brasileiro, como se a Procuradoria-Geral da República fosse uma autarquia, fosse uma república independente. Não é por acaso que a Lava Jato passou a ser denominada de república, ou seja, nós tivemos no Brasil a adoção de medidas como se o Brasil não fosse um país soberano, mas uma relação de principados em que cada autarquia avocava para si a titularidade das relações. Então fica muito fácil, porque o que é que nós temos aqui? O senador Requião, ex-governador do Paraná, levanta a seguinte questão, Rômulo: em que medida está sendo discutido o presente e o futuro do Brasil, ou se nós estamos a renunciar a qualquer perspectiva de futuro, na medida em que nós nos vinculamos como uma colônia à mercê desses interesses internacionais, nomeadamente do petróleo. O que nós precisamos fazer agora, e acho que o senador Requião tem papel fundamental nesse processo, é como resgatar um projeto de país que não implique em um impasse institucional. Porque nós estamos em um impasse, uma fragmentação política sem precedentes, sem, contudo, termos um projeto capaz de redirecionar esse estado de coisas, do ponto de vista estatal, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico. Porque esse impasse, senador Requião, interessa a quem? Interessa a quem? Nós não somos um país em que a situação socioeconômica está resolvida. Então, nós não podemos nos dar o luxo de ter mais uma década perdida, porque uma década perdida significaria milhões de pessoas desnutridas, sem acesso à educação, sem acesso à saúde. Então, eu acho que a nossa questão é rediscutir esses aspectos. Vamos. Ok, muito obrigado aos dois, né, aos convidados aqui, ao senador Roberto Requião e também ao professor jurista Luiz Moreira. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo, programa que começou há pouco. Você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Estamos falando sobre soberania nacional, sobre democracia, sobre direito, sobre política, porque a política está presente em tudo. De volta ao senador Roberto Requião, eu gostaria de saber, senador, com base no que o senhor falou, com base no que o professor Luiz Moreira acabou de falar, o referendo revogatório, que é uma das suas bandeiras, passa a ser de fundamental importância, mais do que nunca, para quem pensa em Brasil, porque a soberania popular elegeu um projeto onde a Petrobras é brasileira, onde o Estado é um Estado que é fortalecido para que o Estado social, que o senhor relata com tanta precisão, também seja mantido. Então, o povo hoje sofre uma política que não foi votada nas urnas. Nas últimas 4 eleições, o projeto foi aplicado. Então, o que resta é um referendo revogatório. Como conseguir isso, senador? Bueno, vamos mais atrás nesse processo de entrega da Petrobras. Isso começa quando o Fernando Henrique Cardoso colocou à venda na Bolsa dos Estados Unidos, Bolsa de Nova York, 30% das ações da Petrobras.
Nesse momento, ele subordinou a Petrobras aos critérios norte-americanos, ao seu judiciário e tudo mais. O que nós tínhamos que fazer em relação à Petrobras é o que o Putin fez na Rússia. A Rússia havia privatizado o seu sistema petrolífero, mas o Putin, numa crise dessas, comprou todas as ações e restatizou tudo. Nós temos que comprar essas ações da Petrobras e acabar com esse processo. Agora, a Petrobras está na mão de um grupo intriguista. Esse parente é um reles, um vulgar intriguista. Ele está fazendo o que pode para acabar com a Petrobras. A visão não é nem contra a soberania, é a visão do livre comércio, é uma imbecilidade completa. Ele está destruindo a Petrobras, transformando o petróleo não num bem estratégico, como bem estratégico é também a reserva brasileira de petróleo, mas numa commodity como milho, algodão, trigo, soja. Ele está transformando tudo em commodity, jogando no mercado. A coisa é incrível. Eles mudam o preço da gasolina no Brasil, conforme o mercado internacional, 2, 3 vezes por dia, 4 vezes por semana, a cada momento. Eles estão transformando numa simples commodity um produto estratégico e indispensável para o desenvolvimento econômico do Brasil e de qualquer país. E vem a lenda da energia alternativa. Wellington, hoje a energia alternativa é uma possibilidade que surge, mas nem 5% da energia disponível no mundo é alternativa. É a eólica, é solar, não existe essa perspectiva de forma concreta ainda e não existirá por muitos anos. Eu acho que o golpe no Brasil não teve nada a ver com a corrupção. A corrupção existia, existe ainda, são corruptos que estão comandando o país, são corruptos que comandam o Banco Central, comandam o Ministério da Fazenda, são corruptos que comandam a Petrobras. Mas toda essa mobilização em torno da suposta corrupção foi feita para desnacionalizar o Brasil, privatizar a economia e jogar dentro dessa visão de globalização subordinada ao capital financeiro mundial. E eu não tenho falado mais nem em imperialismo norte-americano. O próprio Estados Unidos está sofrendo na mão do domínio do capital financeiro. O capital financeiro foi para a China, causou desemprego nos Estados Unidos e, de repente, o Trump, o Donaldo, se valendo disso tudo e mais, de uma visão bárbara e regressiva de discriminação social aos latinos, aos negros, está causando desemprego brutal e se vale disso, né? Desse desemprego criado pela financiarização da economia americana e a saída dos investimentos do próprio país para ganhar a eleição. Eles estão numa briga interna, é o capital financeiro de um lado e um nacionalismo bárbaro do outro, patrocinado pelo Donald Trump. E nós somos vítimas disso, tudo na mão de completos idiotas. O que é o tal do presidente da Petrobras? Esse decreto que permite à Petrobras, geopolítico de algumas potências organizadas e fortes. Nós temos que reagir a isso. É a devolução da soberania nacional, uma eleição presidencial, um referendo revogatório e constituinte, uma discussão aberta para que os brasileiros digam que tipo de governo e organização social e econômica pretendem. Nós estamos muito mal nesse momento. Por isso, a minha posição, você conhece, é clara, nós temos que ir com o Lula até o último momento, porque é quem tem hoje um capital eleitoral, uma imagem pública capaz de derrotar esse processo todo. Se não for possível o Lula que se mude isso no último momento. Mas se nós desistirmos do Lula, desaparece o potencial eleitoral da oposição no Brasil. E nós vamos passar a discutir pequenos candidatos prepostos de segunda e terceira categoria e desagregamos a possibilidade da luta pela soberania. É difícil a candidatura do Lula? É difícil, mas não é impossível, como você mesmo disse num artigo que eu li hoje à tarde. Muito bem. Senador Requião, certamente voltaremos a esse tema em breve. Mas só para fechar esse tema aí da Petrobras, eu queria perguntar para o professor Luiz Moreira, ele que chamou a nossa atenção para algo que é pouco falado no Brasil, que é a ENCLA,
que é me foge agora o que significa a sigla, mas é um grupo de trabalho multi-institucional envolvendo o Ministério Público, envolvendo o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, no suposto combate à corrupção. E foi, na verdade, essa ENCLA foi um cavalo de Troia. Ela que abriu a nossa guarda, a nossa defesa, para o ataque estrangeiro à nossa soberania. Professor Luiz Moreira, explica para a gente o que é a ENCLA e qual foi o perigo que ela trouxe, concretizou no Brasil. A ENCLA foi uma estratégia articulada já no primeiro mandato do presidente Lula por intermédio do Ministério da Justiça. O que é que fez a ENCLA? A ENCLA congregou em torno de si as instituições do Ministério Público, do Judiciário, da ABIN, da Polícia Federal. Qual o propósito dessa articulação? Projetar um sistema altamente punitivista que fosse capaz de se tornar autônomo do poder político. Se tornando autônomo do poder político, ele avoca para si as diretrizes do Estado. Eu li hoje, senador Requião, uma entrevista do filósofo alemão Jürgen Habermas. E o Habermas, a certa altura da entrevista, é perguntado sobre se ele defenderia que os filósofos fossem os dirigentes dos países. E ele diz assim: Deus me livre de filósofos dirigentes. O caso do Brasil não é exatamente de filósofos dirigentes. O caso do Brasil é a interdição da sociedade civil e da política e a sua substituição pela tutela do sistema de justiça. Quem é que estabelece a política pública no Brasil hoje? O Ministério Público e o Judiciário. A pergunta que se deve fazer é: a mando de quem houve essa substituição da democracia pela burocracia estatal? Não é? Olhe, qual é a nossa discussão? Nós temos hoje, Rômulo, a política brasileira interditada. Significa o voto do cidadão vale muito pouco ou quase nada. Para quê? Para que as questões políticas que são, como pleiteados pelo senador Requião, discutidas em praça pública, em que as pessoas chamam os melhores argumentos e a população pode escolher que projeto lhes dirigirá. O que é que nós temos hoje? Um processo de inviabilização da política e a substituição da política por essas decisões de gabinete. Repara bem, ontem o ministro Luiz Roberto Barroso faz uma palestra em Londres e ele diz o seguinte, que no Brasil há uma incapacidade de financiamento das universidades públicas. Porque não há capacidade de financiamento das universidades públicas, esse modelo de universidade pública no Brasil faliu. Ora, o que é que está embutido nessa argumentação? É que a capacidade de desenvolvimento de uma ciência e de uma tecnologia brasileiras está interrompida essa capacidade, e o Brasil passa a ter apenas órgãos de controle que facilitariam a disposição de transformar o Brasil nesse país eco de segunda categoria, como mencionou o senador Requião, para que o Brasil cumpra uma tarefa. Que tarefa? Ser serviçal da ordem financeira internacional. Então, o que é que nós temos que discutir com a ENCLA? Discutir nesse momento atual. Qual é o projeto que nós temos? Nós seremos capazes de elaborar um projeto democrático em que a sociedade brasileira avoca para si a perspectiva de dirigir a si mesmo, ou se nós seremos apenas comandados por feitores alienados, vinculados ao capital internacional. Não é? Eu concordo com o senador Requião quando ele diz que a nossa opção, para que não haja uma fragmentação política das esquerdas, seja Lula. E a importância tanto da candidatura do Lula quanto do Lula livre. A minha questão que eu levanto, senador Requião, é que a democracia brasileira hoje é praticamente uma antessala do poder eleitoral, da justiça eleitoral. Se a inviabilização da candidatura Lula pelo TSE
como já adiantado pelo ministro Luiz Fux, não resultará na impossibilidade de as frentes de esquerda soberanas de constituírem um candidato. E nós temos um excelente candidato, que é, por exemplo, o senador Roberto Requião. Porque o meu receio é que, nesse emaranhado de fragmentação que nós estamos vivendo, a insistência na candidatura Lula, e eu chamo a atenção hoje de um artigo do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele diz o seguinte: bem, não há dúvida da influência e da importância para o país da figura de Lula, da candidatura Lula e do que ele representa como processo de inclusão. Ocorre que nós teremos mais ou menos 45 dias de campanha só. As inscrições se encerram dia 15 de agosto. Ora, de 15 de agosto a outubro, ao primeiro domingo de outubro, transcorrerá mais ou menos 45 dias. As esquerdas brasileiras terão a capacidade de mostrar que o indicado, o sucessor político e aquele que será capaz de conduzir o Brasil desse emaranhado de corrupção para um projeto verdadeiro e autônomo é o candidato de Lula? Essa é a minha dúvida, porque nós temos um candidato livre, com clareza, com experiência, com capacidade de aglutinar essas forças progressistas, que é o senador Requião. Então, é preciso que nós tenhamos clareza na seguinte questão, senador Requião: haverá tempo de a população ser avisada que Vossa Excelência é o indicado por Lula? Nós teremos 45 dias de campanha. Haverá tempo? Ou o sistema econômico, financeiro internacional conta com essa confusão política eleitoral para eleger o próximo presidente da República? Ou pior, fazer do próximo presidente da República refém dessa fragmentação? Ok, essa é a pergunta. Agora eu vou trazer aqui para o senador Requião. Vou fazer o seguinte, para mudar, para eu poder também conversar com o jurista Luiz Moreira. Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois. E depois o Rômulus entra e faz a mesma pergunta para os dois. Tá? Fica combinado assim, Rômulus? Então vamos lá. A pergunta para o senador Requião. Senador, recentemente a ex-presidente, quer dizer, a presidenta que foi destituída através de um golpe, Dilma Rousseff, deu uma declaração. Ela disse que se arrepende de ter assinado a lei da delação premiada. Não teria como o Congresso reverter este arbítrio, já que tem sido usada, né, essa lei como arma pela Lava Jato para cometer várias ilegalidades? Senador Requião. O Wellington, pegando aí a exposição do Luiz e posteriormente a sua. Nós temos hoje uma corporação neo-udenista mandando no sistema judiciário do país. São os concurseiros, juízes e procuradores. Além dos outros 54 mil que têm o famoso foro privilegiado, que acabaram com o foro privilegiado só dos parlamentares eleitos pelo povo. O foro agora é muito mais privilegiado, porque é o foro do Poder Judiciário. Eles têm imunidade para tudo, os outros não têm para nada, e dessa forma os políticos eleitos pelo voto popular ficam na mão deles. Bom, mas não é isso. O que acontece é que este neo-udenismo dos concursados, eles acreditam nisso, eles falam no princípio do mérito. Nós fizemos concurso, nós estudamos. Isso num país que não cobra imposto de grandes fortunas, não cobra imposto sobre os lucros de capital. É uma loucura, é um disparate, é um paradoxo isso tudo. Mas o que está ocorrendo é que, se o Lula deixar de ser candidato, desagrega a base progressista no Brasil. Eu estou muito mais interessado na manutenção da candidatura do Lula e num movimento que garanta, na próxima eleição, um número, se não uma maioria, respeitável de deputados federais e senadores progressistas, nacionalistas, desenvolvimentistas.
E uma candidatura do Lula, ou outra candidatura, se isso não for possível no último momento, com o compromisso do referendo revogatório e da Constituinte. Senão, nós não vamos conseguir mudar rigorosamente nada. Este Congresso não muda nada. Esse Congresso tem gente muito boa, mas tem também pessoas comprometidas com seus próprios interesses. Emendinhas parlamentares, nomeação de cabos eleitorais, de parentes em estatais, em ministérios. É uma vergonha o Congresso Nacional. A impressão que eu tenho é que eles não refletem nada. Se criou o fundo eleitoral e eles disputam o fundo eleitoral agora. E se nós não tivermos um movimento de fora para dentro, com suporte na candidatura e na imagem do Lula, para elegermos deputados federais e senadores, nós vamos ter uma repetição dos mesmos parlamentares, que são os que têm acesso à mídia, às redes de televisão e têm o dinheiro do fundo partidário para fazer suas campanhas. Então é imprescindível a continuidade desse apoio ao Lula. E eu sou do PMDB, o PMDB não vai me dar legenda de modo algum. E se hoje falo o meu nome no PMDB, Wellington, eu acho que é por causa de uma disputa do fundo eleitoral. Eles ameaçam o conjunto do partido com o Requião porque tem medo de que uma parte do partido fique sem o dinheiro do fundo, controlado pela atual executiva. Eu não vejo uma vontade concreta da minha participação nesse processo. Eu já fui utilizado 2 vezes dessa maneira. Por 2 oportunidades, eu fui candidato do PMDB para uma eleição presidencial e fui utilizado nesse processo. Fui colocado como moeda de troca pelos verdadeiros controladores do partido, que são hoje, sem a menor sombra de dúvida, os deputados estaduais e os senadores que têm mandato. Por outro lado, Wellington, parece a mim que ninguém quer participar de uma chapa que tenha o Temer e o Moreira Franco como candidatos a presidente numa posição ou noutra, de vice ou de presidente da República, porque isso puxaria para baixo a possibilidade eleitoral do partido. Então, me parece mais importante termos um programa claro, 4, 5 pontos, com o referendo revogatório, com a Constituinte e com a revogação dessas coisas todas. A delação premiada foi colocada pela Dilma, mas também aquela história do terrorismo. A Dilma patrocinou aquela bobagem e o nosso governo patrocinou a destruição do sistema de exploração do petróleo. Foi o governo que mudou. A gente havia conseguido uma vitória garantida no plenário do Senado e veio uma ordem para as bases do governo votarem com José Serra. É o governo de conciliação, os esquemas, os erros. Eu não vou transformar isso em condenação de ninguém, foram erros. E aos nossos erros, né, dizia o velho barbudo, devemos chamar de experiência. Então, o fundamental agora é insistir com essa bandeira popular que é o Lula, que errou e acertou, e deve ter aprendido muito. Eu confio muito no novo Lula, o Lula experimentado por tudo que passou, e condenado com essa estupidez absoluta da história do apartamento triplex. Um parêntese aqui, Wellington. Eu fui governador do Paraná por 3 vezes. Se você comparar o orçamento do Paraná com o orçamento da República, se eu tivesse recebido do empreiteiro, no último dia do meu governo, uma caneta Montblanc de presente, que deve valer R$600, proporcionalmente ao orçamento da União, ela valeria mais do que o apartamento triplex do Lula se ele tivesse recebido e tivessem dado a ele o que não ocorreu. Então, há uma desproporção brutal da possível corrupção de um presidente da 7ª economia do mundo por um apartamento medíocre que ele não recebeu, que nunca foi dele. E seria uma troca pelo 4º andar que a dona Marisa tinha comprado e pelo qual tinha pagado durante 10 anos por uma cobertura, que era uma multiplicação por 3 da mediocridade de um apartamento de 70 metros quadrados, que o Maluf chamou de uma casa minha vida em cima da outra. Então, não é razoável acreditar que o presidente da 7ª potência do mundo tivesse se corrompido por um apartamento desse, que não era dele, não foi dele, nunca seria dele. Acredito eu que ele nunca aceitaria e não aceitou. É uma farsa. Se o Lula tem alguns defeitos, se merece alguma condenação, será de outra natureza, que comprovem, não comprovaram nada. Mas o Lula hoje é a possibilidade do ponto de apoio da alavanca
para reverter esse movimento brutal de destruição da dignidade e da soberania brasileira. E eu não sou devoto do Lula, você sabe disso. Eu fui oposição à política econômica do Lula quando ele levou Meirelles. E foi oposição clara, diária, à política da Dilma com o Joaquim Levy. Mas eu acho hoje que o Lula é a única possibilidade que nós temos de um ponto de apoio para alavancar a mudança. Essa história de outra candidatura esvaziaria completamente esse movimento. As pessoas começariam a se preocupar com as suas próprias campanhas, com a distribuição do fundo eleitoral, e as grandes teses brasileiras do referendo revogatório, da Constituinte, do que temos que fazer com a Petrobras, com o sistema elétrico, seriam deixadas de lado. É tudo que a direita internacional quer, o interesse estratégico e geopolítico dos Estados Unidos e de outras potências, e o interesse do capital financeiro representado no Brasil pelo Bradesco e pelo Itaú, fundamentalmente. Então nós temos que pensar com muita seriedade nisso. Dizem, a candidatura do Lula só por um milagre. Não, não é um milagre, é uma possibilidade. Remota, mas é uma possibilidade. Mas é o ponto de apoio para levantar o Brasil contra esta visão do liberalismo econômico, que é a volta à barbárie. Esse liberalismo econômico, Hélio, fracassou na Europa. Fracassou fundamentalmente, destruiu a Grécia, foi derrotado na Itália, inviabiliza o governo na Espanha, dificulta a Alemanha. Portugal vai por outro caminho, um caminho neo-keynesiano, mais ou menos desenvolvimentista, pequeno país, é evidente, mas vai superando progressivamente as dificuldades, com uma visão desenvolvimentista. O Brasil tem condição disso, Hélio. Você viu o que aconteceu na Argentina essa semana? Um ataque cambial, e o porra louca do Macri levanta a taxa de juros, a Selic lá deles a 40%. Só não bateu o recorde desse outro doido aqui, que é o Fernando Henrique, que chegou aí a 44 e pouco num determinado momento. O que faria um governo sério em face desse ataque cambial? Iria ferrar os argentinos, levantando essa taxa de uma forma brutal? Faria não, o que fez a Cristina Kirchner. Decretava a moratória para negociar isso depois. Mas não, eles estão cedendo tudo. É o neoliberalismo, é um cérebro corrompido mais do que a corrupção econômica. São nefelibatas, são idiotas que acreditam na barbárie do liberalismo. E o mundo inteiro sabe hoje que isso não dá certo. Num momento de recessão, se não houver um forte investimento público, não se supera a crise, porque capital algum vai investir para perder dinheiro. O capitalista só investe num produto qualquer se ele tiver certeza que esse produto será vendido com lucro para ele. Não havendo lucro, só o investimento do Estado pode mobilizar a economia. Foi o New Deal na Inglaterra, foi a nova política alemã com Schacht, foi o acordo Keidanren com o Estado e as grandes empresas no Japão para a superação da recessão. Nós temos caminho, mas diferente da Argentina, nós temos quase 400 bilhões de dólares de reserva cambial, que está aí assegurando a tranquilidade de especuladores financeiros do mundo inteiro. Nós temos saída, com clareza, com facilidade, desde que essa corrupção ideológica do liberalismo econômico seja superada. O Lula é a alavanca disso. Cometeu erros, muitos acertos, ele incluiu 36 milhões de pessoas no mercado de trabalho de consumo, melhorou a vida de pessoas que não tinham condição de almoçar, ele garantiu 3 refeições por dia. Erros ele cometeu, cometo eu, comete você, inclusive nas suas análises, eu nas minhas. Mas o Lula hoje é o ponto de apoio, a alavanca de uma visão soberana nacional de evolução da dignidade do Brasil. E do outro lado nós temos as corporações. Você não vai acreditar que todo juiz é corrupto. Não é assim. Mas eles são concurseiros, eles não são vocacionados. Eles não se preocupam com economia, com história, com sociologia. Eles estão interessados no seu salário e multiplicam esse salário por 10 ou 20 ou 30 com vantagens corporativas, pressionando o Congresso Nacional. Essa quebra do sigilo agora, do sigilo não do fórum, feita pelo Supremo Tribunal, Wellington, eu sempre defendi o fim disso. Eu acho que um homem público, um agente público, não deve ter sigilo nem telefônico, nem fiscal, nem nada. Ele está a serviço do conjunto da comunidade, é uma missão, é um sacrifício, é uma vocação. Sempre tive essa posição. Mas eles acabaram
com o foro privilegiado dos senadores e dos deputados. São 81 senadores, 513 deputados, e tem 55 mil pessoas com foro privilegiado no Brasil. 80% deles no Judiciário e no Ministério Público. É uma visão corporativa de alguns nefelibatas descerebrados, concurseiros. Claro que deve haver gente maravilhosa também no Judiciário e no Ministério Público. Eu só não sei por que não se manifestam. Muito obrigado, senador Roberto Requião. Eu repito a pergunta para o jurista Luiz Moreira. Especificamente, essa pergunta, na verdade, já foi feita na quarta-feira, professor Luiz Moreira, sobre a questão da delação premiada, e eu gostaria que, de forma sintética, pudesse ser comentada aqui, mais uma vez, para o público que está acompanhando o programa hoje. O problema dessa lei atual das delações premiadas são pelo menos dois problemas. O primeiro, seria exigível, numa boa técnica jurídica, que preso não pudesse fazer delação. Por quê? Para garantir a questão da espontaneidade. Ou seja, alguém voluntariamente, por vontade própria, se arrepende do crime praticado, procura o Estado e revela o crime praticado. Essa é a primeira questão. A segunda questão é um grande contrassenso, Wellington, do que ocorre no sistema jurídico brasileiro. Repara, a lei de delação premiada, ela é do tipo do que nós chamamos tecnicamente aberto. É o tipo aberto, ou seja, quem é que classifica aquilo que pode ser delatado? O juiz e o Ministério Público e agora também a polícia. O que é que deveria haver? Um rol minudente, claro, preciso, de quais são as circunstâncias em que alguém pode fazer delação, como essa delação pode ocorrer. Por quê? O senador Requião mencionou o corporativismo próprio do Ministério Público e do Judiciário. Repara o seguinte, as leis orgânicas da magistratura e do Ministério Público, quando elas dizem respeito às penalidades, eles não acreditam nas suas próprias interpretações. Sendo assim, essas interpretações, por não acreditarem nessas interpretações, o que é que eles dizem? Que eles não podem ser julgados por seus pares, em primeiro lugar. Então, o foro surge no sistema de justiça e se espalha pelo resto do sistema. E as penalidades são todas previstas em lei. O que é que nós temos no Brasil? Dois direitos. Um direito que vale para as corporações, que é todo constituído por tipo fechado, em que os crimes são descritos e previstas as prescrições. E o outro tipo, que vale para os demais cidadãos, em que o que é crime depende da interpretação de seu intérprete, no caso o Ministério Público e o Judiciário. Então, qual é o problema da lei? Dois dos vários problemas da lei, além da concepção de delação, do cabueta, né? Do criminoso que passou a ser tido como herói. É quase o caso brasileiro, né? Uma delação hoje é tida como absolutamente verdadeira até que se prove o contrário. Quando é de se exigir que a delação fosse dada em algumas circunstâncias, regulamentado o assunto, o caso, e em que tipo ela ocorre. Então, essa lei da delação premiada é, do ponto de vista técnico, absolutamente pobre. É de se estranhar muitíssimo que esse tipo de lei não tivesse tido a promulgação, a aprovação da Presidência da República. Falharam o Ministério da Justiça e a Casa Civil, que era muito mal assessorada. A presidenta Dilma, quando diz em Londres que se arrepende de ter promulgado a lei, ela tem que dizer mais, tem que dizer que a sua assessoria jurídica era paupérrima. Muito bem, professor Luiz Moreira. Inclusive, ela deveria parar de tirar colo em viagem internacional a pessoa responsável por ela ter aprovado essa lei. Eu acho que já seria um bom começo. Refiro
evidentemente, ao ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o que nós aqui carinhosamente chamamos, né, Wellington, no programa de o laranja podre do PT. Eu queria mostrar agora, vai ser a mesma pergunta tanto para o senador como para o Luiz Moreira, eu queria mostrar para vocês, nossos convidados, um vídeo pavoroso que eu recebi de uma tia minha, que é coxinha. Ela foi nas manifestações lá no Rio de Janeiro, na orla em Copacabana, vestida de verde e amarelo, falando de pato. Todos nós aqui temos, ela é minha fonte do outro lado. Eu que vejo quando ela me manda esses vídeos virais, eu fico sabendo. Eu recebi um vídeo, ela mandando como se fosse o máximo. Vocês vão ver o pavor que é o vídeo da Record News, do Heródoto Barbeiro. É um momento aqui que eu vou compartilhar a minha tela, para vocês poderem ver. Pronto. E eu vou dar play. É um pavor. Deixa eu aumentar o som aqui. Um minuto. Câmera. Tá, apareceu o cidadão lá. Certo? Pode ser ele ou qualquer um. Aí aperta aqui. Ele tirou foto. Né? Depois aqui, usar foto. Olha lá, tá carregando. E aí me dá os processos que ele está respondendo, ó. Eu tenho 1, 2, 3 processos. Tá certo? Isso aqui vale para qualquer político. Vai ser muito útil na campanha eleitoral. Porque aí nós vamos olhar na TV o cidadão falando, e aí a gente usa esse aplicativo e ele vai mostrar quais são os processos que ele está respondendo. E aí você decide se vota nele ou não. Deixa eu voltar a tela para a gente aqui. Evidentemente, já voltamos com a tela, evidentemente, isso vai além da questão da ficha limpa. Então, enquanto agora que acabou com a prerrogativa do foro, isso aí casado com a ficha limpa, vai fazer uma limpa geral, agora é o Ministério Público Federal e o Judiciário que decidem. É que nem o Irã, que tem um Conselho Revolucionário lá com a lista, a cada eleição vai sair riscando o nome, esse aqui pode, esse não pode, agora é o Judiciário e o Ministério Público com base na ficha limpa. Mas enquanto eles não conseguem, aí já faz um aplicativo e a pessoa vê lá e aí coloca números de processo para sair difamando as pessoas. A gente sabe que processo não quer dizer nada, ainda mais vendo o do presidente Lula. Eu queria perguntar a opinião de vocês sobre esse vídeo pavoroso que eu recebi e que está circulando aí entre os coxinhas, os manifestoches. Primeiro, senador Requião. Bom, a minha preocupação é maior que a do Luiz com a delação premiada. Delação premiada tem que ser do sujeito livre que não esteja preso e voluntária. Mas isso não pode conviver com a hermenêutica livre, com o tipo aberto, como disse o Luiz. E a lei é interpretada pelo juiz ou promotor segundo a sua visão filosófica, o seu interesse pragmático, a sua posição política. Então fica todo mundo ameaçado. E só se livra de uma acusação séria, de uma pena pesada, se disser o que o promotor quer ouvir, no caso hoje, até o que o delegado federal quer ouvir, ou do que o juiz pretende ouvir e tem interesse que seja ouvido e reconhecido. Isso é uma bagunça total. Então, isso seria mais ou menos razoável, digo mais ou menos, se nós acabássemos com essa história da hermenêutica livre. Eu fui o relator do projeto do crime de abuso de autoridade, que estava há 9 anos no Senado. E no debate com o Moro, ele concordava com tudo. Ele só não concordava com o direito do juiz interpretar a lei ao seu alvitre. Eles não queriam nada a ver com o texto da lei. Afinal, não é o que o Supremo Tribunal está fazendo hoje? Interpretando o texto constitucional contra a visão expressa, a declaração expressa da letra da Constituição? Eles estão, segundo diz o Barroso, refundando a República ao seu alvitre, ao seu gosto. Isso causa uma bagunça monumental. Eu acho que é por aí que nós temos que começar a resolver a responsabilização de quem ultrapassa a lei. Eles não respondem a nada mais. Eles são os autores do direito brasileiro. É como o direito da lei comum. Só que o direito comum da Inglaterra tem 400 anos de jurisprudência. Não, cada um diz uma coisa. E, de repente, você vê o Barroso dizendo o diabo para o Gilmar no Supremo Tribunal, o Gilmar dizendo outro tanto, e não tem importância nenhuma. Não se abriu nenhuma investigação a respeito disso. Então, o que eu vejo é que existe corrupção, sim, para mim parece claro, de gente que está a serviço do fim da soberania nacional. E existe a corrupção intelectual de concurseiros,
que acreditam que esse moralismo unionista não tem nada a ver com a história do mundo, com a sociologia, com a economia. Nós estamos perdidos por falta de valores, falta de projeto. Nós vamos num caminho ruim. E o caminho seria o referendo revogatório e uma constituinte. E o apoio para isso é a manutenção da candidatura do Lula até o último momento, que ela é possível, sim. E se não for possível, é necessária para eleger uma chapa porreta de deputados federais, de senadores, para tentar, através do Congresso Nacional, fazer uma mudança. Como é que o Congresso se acovarda nesse nível que está se acovardando? Como é que uma juíza substituta de Curitiba impede uma comissão de deputados de fazer uma inspeção na prisão do ex-presidente da República? Veja bem, eu não estou aí nem julgando a razão da condenação ou não. Foram parlamentares que têm a obrigação de fiscalizar o executivo proibidos de entrar num estabelecimento prisional onde estava o ex-presidente do Brasil. Isso é uma loucura. É uma juíza que fez um concurso antes de ontem, é uma substituta. Onde é que está a cabeça dessa senhora e a vergonha do Congresso Nacional, que não toma uma providência imediata a respeito disso? Então, para que existe o Congresso Nacional? Se uma juíza estabelece uma interrupção da sua capacidade investigatória e os próprios parlamentares não tomam atitude alguma, todos acovardados, qual é a tese que existe atrás? São todos corruptos, com medo do judiciário? No que se transformou o Congresso Nacional? E essa desmoralização vai magnificando o poder do Ministério Público e do Judiciário, principalmente do Judiciário Federal e do Supremo Tribunal Federal. Quem são esses juízes? Quando eles passavam lá no Senado pedindo favores, recitando convicções democráticas que não se consolidam depois no exercício do poder, vestem aquela capa e se transformam de forma absoluta? E veja bem, eu não estou dizendo que corrupto não tem que ir para a cadeia, mas eu estou dizendo que a corrupção que existia e existe ainda, está consolidada e intocada, está viabilizando o fim de um projeto nacional de Estado. Os objetivos nacionais permanentes não existem mais e o nosso Exército cala com a entrega da Petrobras, a entrega da Eletrobras, e vai combater, simular o combate de toxicômanos e traficantes no Rio de Janeiro. Onde é que nós estamos? Eu estou esperando um despertar do Brasil. Eu sou um cético, mas não sou um cínico. E vocês sabem que o que diferencia o cético do cínico é que o cínico não acredita em mais nada. E o cético não acredita com uma vontade enorme de voltar a acreditar. Eu espero que em determinado momento um processo catalítico ocorra e esse Brasil se levante pondo a dignidade nacional em primeiro plano e a democracia em ordem no país. Eleição. Muito bem. Deixa eu repetir a pergunta para o professor Luiz Moreira, porque eu recebi a informação aqui da Camila que em casa o vídeo não ficou disponível. Foi até bom, eu estava aqui a gente conversando em off, porque nós temos sido marcados em cima, como a gente incomoda muito, qualquer coisa de outro veículo ou música que a gente coloque, o YouTube derruba a gente imediatamente, nosso vídeo, torna ele proscrito no mundo inteiro. Então, o Wellington falou, foi Deus escrevendo certo por linhas tortas, que vai que o Bispo Macedo lá e a Record pedem para derrubar o vídeo porque você colocou um trecho de 30 segundos. Mas é o seguinte, para você que está em casa, depois nós vamos postar separadamente do nosso para não correr esse risco. É um vídeo da Record News em que o Heródoto Barbeiro pega o celular dele, filma uma câmera que está fixada com a imagem do deputado Vicente Cândido, relator da reforma política na Câmara dos Deputados. Ele mostra que com esse aplicativo ele coloca, escaneia o rosto do deputado e aí imediatamente esse aplicativo puxa os processos fake, real, qualquer que seja aí, para que o parlamentar ou o candidato está respondendo, e aí falando que vai ser um sucesso antes da eleição. Então, já está completo. Antes da pessoa ser caçada pela ficha limpa, você já coloca no aplicativo, inventa denúncias fake e queima o filme da pessoa para a eleição. Professor Luiz Moreira, o que o senhor acha desse vídeo pavoroso que eu mostrei para o senhor? Esse vídeo é a tentativa de tornar todos reféns. Repara, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma associação entre o Sistema de Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal e a imprensa, notadamente a Rede Globo, em que a Rede Globo passava a promover campanhas
difamatórias de cidadãos. Então, grande parte desse problema ao qual o senador Requião se referiu, de nós termos um Congresso Nacional de cócaras, acovardado, diz respeito à tentativa de esses parlamentares se blindarem à pressão da Globo, às campanhas difamatórias da Rede Globo, fundamentalmente. Então, o que é que nós temos? Como houve uma associação entre o sistema de justiça e os meios de comunicação que foram promovidos pelo Inovare, o que é que o Inovare fez? Também a partir do Ministério da Justiça. Estabeleceu uma aliança dos tribunais superiores com a Rede Globo. Essas mesmas corporações do Ministério Público, do Judiciário, da Receita Federal, da Polícia Federal, eles passaram a ter uma relação privilegiada e, em muitos casos, promíscua. Por quê? Porque quando o procurador, o policial ou mesmo o juiz elege alguém como inimigo, esse inimigo é rapidamente destruído por uma campanha midiática articulada com o sistema de justiça. E daí, Rômulo, eu queria fazer uma conexão dessa questão com a questão levantada pelo senador Requião, que diz respeito à figura central do presidente Lula como a alavanca capaz de reverter esse processo entreguista do Brasil e de sucateamento das universidades, com relativização do voto, com diminuição do salário mínimo e entrega das riquezas nacionais, sobretudo do petróleo. Não é? O que é que disse o senador Requião? Ora, nós temos hoje claramente dois projetos. Um projeto que transforma o Brasil em servo do capital internacional, do capital financeiro internacional, o sistema financeiro internacional, e um projeto que é capaz de rearticular a importância da Petrobras, a importância da transferência de tecnologia das Forças Armadas para o aspecto civil. Não é por acaso que as Forças Armadas hoje desempenham um papel de polícia. Por quê? Porque sendo polícia, essas mesmas Forças Armadas não mais articulam uma tecnologia militar que será transferida para a sociedade civil, as empresas privadas, etc. Mas qual é o problema? O problema é o seguinte: por que é que o Lula, ainda preso e condenado, o que é que nós estamos aqui narrando? Nós estamos narrando um processo de hegemonia judicial, em que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário prendem e arrebentam. Prendem, arrebentam e destroem reputações, né, com essa parceria com a Globo e com os grandes meios de comunicação. Não obstante esse cenário, as pessoas cada vez mais se manifestam favoravelmente à liberdade de Lula e as pesquisas ainda mantêm com larga folga o presidente Lula à frente de todas as pretensões presidenciais. Então, quem é o candidato favorito à presidência da República? Lula. E por que é que as pessoas querem Lula livre? Porque não acreditam na justiça. Então, o que é que nós temos? Qual é o cenário? A população brasileira, o cidadão, a cidadã, a trabalhador, o trabalhador, a estudante, o estudante, dizem claramente que pouco confiam na justiça. Que as decisões judiciais e as denúncias do Ministério Público e os PowerPoints e a Polícia Federal e as ações extravagantes da Polícia Federal têm baixíssima confiabilidade. Então, se o senador Requião é cético, ele já tem grandes motivos para compreender e para acreditar que há latente no Brasil um processo de mudança nesse cenário. Porque o que é que o trabalhador diz? Que ele não confia no almofadinha juiz, que ele não confia no promotor, no procurador, ele confia no Lula. Por que é que ele confia no Lula? E aí eu acho que o senador Requião tem razão quando afirma e reafirma
à disposição em estabelecer o presidente Lula como a peça dessa engrenagem capaz de subverter essa lógica. É que o trabalhador brasileiro diz o seguinte: eu não me importo com o que diz o judiciário, eu não me importo com o que diz o Ministério Público, eu me importo com que a política e esse país serão capazes de fazer em meu benefício. Benefício de quem? Daqueles que sempre se mantiveram excluídos da educação, de um salário digno. Porque o que é que nós temos hoje? O salário mínimo subvalorizado, subdimensionado, e as pessoas sem nenhum crédito no governo federal, por exemplo. Mas tenho uma certeza, que Lula fez e será capaz de direcionar esse país para um novo patamar. Porque ninguém quer, em sã consciência, quem trabalha de sol a sol, quem trabalha de manhã e estuda à noite, quer que o governo brasileiro seja capaz de direcionar a vida dele e de seus filhos para um futuro melhor. Ninguém quer ser empregado de gringo. Ninguém quer pagar R$5 pelo preço da gasolina. As pessoas querem ter o direito de trabalhar, ter o direito de estudar, para que tenham um futuro melhor. Né? E acho, senador Requião, que essa questão hoje da candidatura Lula e o modo pelo qual as pessoas têm oferecido uma solidariedade restrita e mantido a candidatura do Lula como candidatura preferencial à presidência, denota esse cenário, essa mudança radical em que a população brasileira exige que seja feita. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo. Eu sou Wellington Calazans, apresentando com Rômulo Maia. Estamos entrevistando o senador Roberto Requião e também o jurista e professor Luiz Moreira. Democracia política, soberania nacional são os temas já debatidos até aqui. Agora, um dos temas que foi introduzido en passant pelo jurista Luiz Moreira é a minha última pergunta para os dois. Depois o Rômulo faz a última pergunta dele para os dois, tá bom? Então, eu gostaria de saber, primeiro, senador Roberto Requião, como o senhor já falou uma vez aqui em uma entrevista ao Duplo Expresso sobre a questão da segurança das urnas, segurança eleitoral, e sobre a impressão do voto. O TSE, ele organiza, realiza e julga, além do poder de tirar do páreo quem ele desejar. Como é que o senhor avalia essa questão da segurança eleitoral e também, sobretudo, a questão do voto impresso? No meu primeiro mandato de senador, eu fiz um projeto estabelecendo a impressão do voto, a conferência do voto dentro de uma urna translúcida pelo eleitor, a sua confirmação, o voto então era impresso e caía dentro de um lugar onde não podia ser mais verificado, visto. Eu aprovei isso no meu primeiro mandato de senador, foi para a Câmara aprovou, o presidente Lula sancionou. O voto impresso estava garantido. Houve uma pressão brutal e foi o governo do Lula e o presidente Lula que mandou uma outra medida acabando com isso. E foi revogado por uma medida do governo do Lula. Eu não sei o que aconteceu. Agora, é evidente que o voto eletrônico pode ser fraudado. Eu não digo que seja fraudado, que deva ser, mas há uma possibilidade concreta de existir uma fraude. Mas são as minhas contradições com o governo do PT. Como é que nós aprovamos isso? Como é que o presidente sancionou a lei de minha autoria? E como posteriormente tomou a iniciativa de modificá-la? É uma loucura isso. É uma mentira que custa mais caro. País nenhum, nem o Japão, que é a pátria-mãe da tecnologia, da informatização, aceita essa brincadeira de decidir o destino do país de uma forma informatizada, absolutamente fora dos olhos do conjunto da população e fraudável, sim. Como pode ser fraudado, como pode ser invadida essa nossa conversa aqui, qualquer computador pode ser invadido, ou o resultado pode ser invadido.
É uma loucura total, é uma insegurança total isso. Ora, existem também as grandes pesquisas de opinião. De repente, se nós tivermos uma defasagem brutal sobre pesquisas idôneas, e existem pesquisas idôneas, eu não digo que as grandes empresas sejam as idôneas, mas você sabe que eu e você podemos nos associar a reunir um grupo de pessoas com um recurso mínimo, podemos fazer uma pesquisa nacional para saber como é que vai o resultado da opinião pública no Brasil. Eu acho que tudo isso é um projeto de submissão do país a interesses dos grupos financeiros internacionais. É a famosa globalização. A destruição do Estado Social surge já na Europa, não é? Ela veio com esse liberalismo que destruiu a Europa presente de hoje, Itália, Espanha, Alemanha, Grécia e tudo mais, e eles continuam insistindo. É a globalização pela financiarização. Nós estamos sendo vítimas disso. Por isso que eu fico revoltado, de repente o cara diz, mas que bacana, alguns políticos corruptos foram presos. Foram denunciados, deviam ter sido presos e denunciados. Mas está isso dando cobertura para o fim de um projeto nacional, para o fim de um projeto universal de fraternidade e de solidariedade, substituído pela barbárie do liberalismo, pela concentração de renda na mão dos detentores do capital financeiro. E o Lula, no Brasil, é o instrumento que nós temos para combater isso. Porque ele foi o presidente da inclusão social e ele foi o presidente que aprendeu o que significa a Globo, monopólio de imprensa e tudo mais, como consequência do que aconteceu posteriormente. Então, é um instrumento que nós temos que insistir pesadamente nisso. Sabe? A prisão do Lula é um absurdo. A história do apartamentinho, como eu disse para você, esse apartamento dele proporcionalmente valia uma Mont Blanc que eu teria recebido como governador de alguém. Ou, se você quer uma coisa mais radical, um jantar para um governador do Paraná, da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, um restaurante fino com um vinho caro, vale menos que o apartamento supostamente dado ao presidente Lula, que não foi dado, que nunca foi dele, nunca será dele. É uma farsa que nós estamos vivendo. Isso não significa, me perdoa a franqueza, que a Lava Jato não tenha sido magnífica no seu começo e na abertura do processo de corrupção da política brasileira. Mas ela avançou dando cobertura de forma deliberada ou não para o integrismo no Brasil. E o Lula e a sua condenação são uma consequência disso. São absurdas. A história do apartamentinho de Guarujá é absolutamente ridícula. É uma palhaçada. Qualquer pessoa percebe que isso não tem nenhuma base concreta com a realidade. E isso tudo deriva dessa história de hermenêutica livre. Como disse o Luiz mais tecnicamente, tipo aberto. O juiz pode interpretar a lei conforme ele quiser. A lei diz que é preto, o juiz diz que é azul, que é lilás, que é amarelo, que é cor-de-rosa ou branca. E não é criminalizado nem punido por isso. Ele diz o que quer. E com o apoio das grandes redes de televisão, criminaliza e influi na política brasileira no sentido de escravizar o povo, ferrar o trabalho, acabar com a fraternidade no país. E quem resiste a isso no mundo, Wellington? Me perdoa. É um argentino, né? O pessoal diz, o Requião está elogiando o argentino. Apesar de ser argentino, esse papo e claro que não é por ser argentino, e esse apesar é uma ironia meio ridícula que eu faço. Esse cara está dizendo que o dinheiro não pode mandar no mundo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu repito mais uma vez no seu programa, Mamon em hebraico quer dizer dinheiro. O dinheiro e o lucro e a sua acumulação não pode comandar o mundo, superar a fraternidade, escravizar populações. Dinheiro é bom se for investido numa fábrica, produz bens, viabiliza a evolução tecnológica, paga salários, viabiliza a vida de pessoas e de famílias. Mas o dinheiro não pode comandar esse processo todo, que tem que ser comandado por uma visão fraterna, uma visão construída no processo civilizatório da humanidade. Nós estamos voltando à barbárie. E esses juízes, conscientemente ou não, estão sendo utilizados a serviço da barbárie. Muito obrigado, senador Roberto Requião, pela resposta. Eu agora repito a pergunta para o jurista Luiz Moreira. Qual a sua opinião sobre o voto impresso, que tem sido uma batalha de
todo o espectro político, né? Da direita, esquerda, centro, de cima, de baixo, como disse o Samuel. Wellington, só lembrando mais uma coisa, professor Luiz Moreira. O senador Requião relatou uma primeira vez que houve uma alteração durante o mandato da presidente Dilma também. O Congresso aprovou e mais uma vez o laranja podre do PT, José Eduardo Cardoso, convenceu a presidente Dilma a vetar a impressão do voto. Repara o seguinte, o que é que há de comum entre a condenação do presidente Lula, essa farsa a qual o senador Requião se referiu, de um processo que não convenceu ninguém. Você chega, senador Requião, qualquer homem do povo, e você diz assim, ele pergunta imediatamente o seguinte: cadê a prova? Mostra a prova. Contra todo mundo na República que o Ministério Público e a Polícia Federal identificam como alvo, eles rapidamente constituem provas, malas, contas, e não há prova. Quando você pergunta, o cidadão elabora essa pergunta, muito simples, que é a seguinte: bem, se o apartamento é do Lula, cadê? Mostra a prova. Cadê as reformas? Então, o que é que há de comum entre a condenação do presidente Lula e esses superpoderes autoatribuídos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que fazem o que querem nas eleições? Mera vontade. O sistema jurídico brasileiro hoje é regido não pelo conjunto de leis ou pela Constituição, mas é regido pela vontade de promotores e juízes. Eles rigorosamente fazem o que querem. Se o TSE não quer que o voto seja impresso, não é impresso. Não adianta você chegar para os ministros do TSE e dizerem que a impressão do voto e a constituição de um sistema absolutamente claro, preciso, restrito a fraudes, tornaria o processo mais seguro, porque você tem que convencer alguém que não quer ser convencido. O sistema brasileiro hoje, o sistema jurídico brasileiro, infelizmente, se transformou no reino do arbítrio, em que juízes acreditam no que querem, já condenam de antemão, e o processo é apenas um modo de de formalizar o que ele sempre quis que fosse. Então, qual é o problema hoje do sistema jurídico brasileiro, no qual o Tribunal Superior Eleitoral e a Justiça Eleitoral, portanto, se inserem? É preciso transformar o direito em microsistema. O direito hoje, senador Requião, é muito mais assemelhado com uma religião, com uma teologia, do que como ciência. A pessoa acredita no que quer. E qual é a diferença entre o cidadão comum e um deputado, um senador, um industrial acreditar em algo? É que essa crença tem importância ou serve apenas para ele. No caso do juiz, não. No caso do Ministério Público, não. Quando eles acreditam em algo, eles transformam essa crença em penalidade. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que rediscutir o papel do direito nessa sociedade. Não é possível que, em pleno século XXI, o direito seja a razão de existência do Estado brasileiro. Você vê, Wellington, Rômulo, as ciências no Brasil são completamente subordinadas ao direito. Chegue no programa de pós-graduação em física nuclear no Brasil. Embora haja dinheiro disponível para o coordenador está submetido a um programa administrativo de controle em que ele sequer pode dizer em que pesquisa ele pode aplicar aquele dinheiro. Então, o que é que nós temos hoje? O Brasil se organizou como colônia em que toda a ciência é submetida ao feitor. O que é que nós temos hoje que importa? Não importa hoje, não dá para você premiar. O sistema brasileiro político não faz uma premiação do bom gestor, Rômulo. O que é que ele faz? Qualquer gestor é submetido a um órgão de controle. Para quê? Para que ele não faça nada.
Qual é a lógica hoje? A lógica é a lógica de um serviço público não fazer. Porque se ele não fizer nada, se ele não gastar dinheiro, se ele não trouxer nenhuma inovação, ele não sofrerá um processo de improbidade administrativa. Então, nós precisamos de um novo modelo que o direito seja posto no seu lugar como um microsistema, como um sistema ao lado de outros sistemas, regidos pela política. Porque quem tem mandato é que tem que dirigir a República. Nós não podemos ter uma República em que a Justiça Eleitoral executa as eleições, baixa as normas e diz que sistema ele deve aplicar, se com célula impressa ou não. Ou seja, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral dizem o seguinte: se comportam assim ao menos, o sistema eleitoral não terá voto impresso. Não adianta você argumentar que é mais seguro, porque ele diz a garantia do sistema é a própria justiça eleitoral. Ou seja, uma sociedade como a nossa, um país que ocupa a sétima economia do mundo, com 200 milhões de habitantes, é possível que nós sejamos governados por juízes? É isso que nós estamos dizendo? Que o concurseiro, que só estudou para o concurso, muitas vezes por apostila, é ele que vai dirigir a República? Ou seja, essa República dos concurseiros vai subordinar o interesse de 200 milhões de pessoas? Então, é preciso um novo projeto para o Brasil. Essa que é o nosso grande desafio, Wellington Romo. Muito bem, obrigado pela resposta, professor Luiz Moreira. Senador Roberto Requião, eu vou tomar a liberdade agora de fazer uma pergunta individual para o senhor, que é o seguinte: o senhor tem, entre as várias honrarias que o senhor tem uma que eu acho que deve estar acima de todas, que é o fato do senhor ser temido pelos Estados Unidos da América. Nós vamos saber o que o senhor fez de correto. Nós viemos a saber, lá com aquele escândalo do vazamento dos telegramas lá da diplomacia americana, que de quem eles consideravam possíveis candidatos em 2010, o senhor era o único que realmente colocava medo nos gringos, e uma das razões que eles explicam expressamente ali para esse temor deles é que o senhor mexeria no monopólio das comunicações. Eu sempre pensei que eu ia perguntar para o senhor, eu já tinha pensado nessa pergunta, o que no senhor que faz os gringos temerem tanto uma possibilidade do senhor vir a participar de um governo ou ser eleito presidente. Mas aí agora, vendo esse vídeo do Heródoto Barbeiro, além de todos nós sabemos que o senhor é nacionalista, e eu queria saber, nessa veia nacionalista, o que o senhor faz, o que o senhor faria para aqueles que tanto temor infunde neles, mas eu acho também que o senhor é imune à chantagem, porque a gente viu essa história aí do aplicativo, dos processos. O senhor só responde a processo por crime de opinião, que tudo desviado lá, quer dizer, de opiniões que o senhor deu na disputa política, mas não ia ter nenhum. Então, o senhor é imune à chantagem, como dizia o professor Luiz Moreira, da Justiça, do Ministério Público, que hoje serve nos Estados Unidos. O que o senhor tem na cabeça, senador Requião, que tanto medo infunde nos gringos? Perdão, o microfone está fechado. Agora o microfone está aberto. Pode falar, senador. É surreal tudo isso. Há quase um mês atrás, eu nem acompanhava isso, nem sabia que estava ocorrendo. Mas no Tribunal Federal do Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal pedia a minha cassação dos direitos políticos, porque eu transmitia aqui no Paraná, quando governador, reuniões do secretariado. Toda terça-feira eu fazia uma reunião do secretariado e punha na televisão pública. A intenção, primeiro, era dar uma homogeneidade àquilo que o governo fazia, porque ia lá o primeiro, o segundo e o terceiro escalão, para saberem o que estava acontecendo. O que cada secretaria fazia tinha que ser do conhecimento das outras, tinha que ser discutido e criticado. E eu fazia a crítica, dava orientação e tudo mais. Pediram a cassação dos meus direitos políticos, e o promotor público dizia que eu não tinha enriquecido com aquilo, mas tinha enriquecido o meu patrimônio político. Eu fiz aquilo por transparência, para o Paraná e o Brasil saberem o que se fazia no governo do nosso estado. Pois esse Nefelibata, esse promotor, pediu a cassação dos meus direitos políticos. Felizmente, os 3 juízes fulminaram esta boçalidade do Ministério Público Federal. Eu fui aos Estados Unidos, quando governador, a convite
se não me engano, do Sindicato dos Bancos ou de uma organização dessa, fazer umas palestras. Eu acho até que eles eram masoquistas, porque eu colocava com toda a franqueza e abertura o que eu pensava dessa globalização, da financiarização e tudo mais. E fiz uma palestra e, de repente, me aparece um cidadão lá e se apresenta. Olha, Requião, eu sou o presidente do Citibank para a América Latina. Eu gostei muito do que você disse. Eu queria conversar mais com você. E me convida para um almoço na casa dele em Boston. Eu fui. E fui, inclusive, com um deputado do Paraná, que hoje é presidente do Tribunal de Contas aqui, o Durval Amaral. Tenho até a impressão que esse presidente do Citibank tinha casado com uma brasileira, prima desse deputado, Durval Amaral. Não tenho muita certeza disso. Mas churrasco para lá, churrasco para cá, aparece um filho dele, barbudo e cabeludo, e ele me disse, veja, tem um problema com você, rapaz, não consigo controlar. Ele estava vice-presidente do Citibank para a América Latina, com problemas iguais aos problemas de qualquer classe média brasileiro com seus filhos. Mas daí ele me disse, Requião, eu gostei muito da sua abordagem. Que abordagem eu fiz? Eu fiz, naquela época já, análise da nova política alemã, com Horace Greeley e Omar Schacht. Eu fiz a análise do Franklin Delano Roosevelt, as ideias do Ford, o Taylorismo colocado na linha de montagem, e as propostas do Ford de diminuir a carga horária dos trabalhadores, subir o salário para aumentar a capacidade de consumo, como começou o New Deal, né, as ideias básicas. Mas eu não sei, Requião, porque eu recebi a orientação, como vice-presidente do Citibank, de fazer qualquer coisa para que você não fosse candidato a presidente da República. Eles não queriam nem você, nem o Itamar Franco de forma alguma, mas aquilo que você disse serve para os Estados Unidos também. Não entendo a ordem que eu recebi. Mas é isso, eu também não entendo, até porque eu sou um admirador dos Estados Unidos. Eu vejo os Estados Unidos com a perspectiva da quinta unidade dialética do camarada Koba. Sabe quem era o Koba, né? Era o Stalin. A constante mutação dos fatores é uma criação stalinista, apesar de toda a sua brutalidade anexa a essa criação filosófica e ideológica. E os Estados Unidos é a negação da negação. Nos Estados Unidos, apesar de toda a brutalidade do sistema do domínio financeiro, surgem contestações fortes e absolutas. Eu sou um admirador da sociedade americana. Agora, eu não sou um tomador de Coca-Cola, nem um consumidor de hambúrguer do Bob's. Eu sou um crítico da sociedade americana, como sou um crítico da sociedade brasileira. Mas não sei por que cargas d'água eles viram em mim um perigo nacionalista. Um brasileiro que acredita no seu país e que estuda um pouco de história da humanidade, de economia, de sociologia, o que não era interessante para a tentativa absurda de domínio do capital financeiro. Então, o que eu penso? Não era os Estados Unidos. Os Estados Unidos é vítima também da financiarização da economia. O desemprego americano foi causado pelo capital financeiro migrando em determinado momento para a China para produzir com trabalho semi-escravizado e utilizar o mercado interno. Hoje, uma família americana de nível universitário não consegue financiar mais o ensino de terceiro grau dos seus filhos, que é pago, né? Porque o terceiro grau nos Estados Unidos é pago, o resto é gratuito, porque a economia está precarizada, os empregos desaparecem, e isso tudo abriu espaço para o Donald Trump e o Mickey, né? Parece um casal da Disneyland, o Pato Donald e o Mickey Mouse, assumirem essa suposta defesa do trabalhador americano, ao mesmo tempo em que se suportam na barbárie, chamando os brasileiros de porcos latinos, ressuscitando a Ku Klux Klan, de uma forma rigorosamente oportunista. Então, eles se tomaram de ódio por mim gratuitamente, porque eu estudei a economia norte-americana, o Tratado das Manufaturas, né, o início da independência dos Estados Unidos, as ideias do alemão do Friedrich List em relação ao domínio da Inglaterra, as críticas ao liberalismo americano e o Tratado das Manufaturas, que deu início à construção de uma sociedade americana independente. Uma história bonita de nacionalismo, de crescimento autóctone, de resistência à dominação inglesa que existia na época. Eu me inspiro muito na história dos Estados Unidos, como na história da Revolução Russa, das revoluções na Inglaterra que ocorreram ao longo do processo de modernização da economia,
com sucesso e com tragédias brutais. E a síntese disso tudo é que nós precisamos, sim, de modernidade e de evolução, mas não podemos perder nunca a perspectiva da fraternidade. E aí está o Francisco Bergoglio, o Papa Francisco, a dizer que não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao povo e ao dinheiro. E isto volta, de uma forma muito interessante, à antiga visão nacionalista, os crescimentos autóctones mais fraternos, sem nenhuma veleidade de supremacia. O Brasil é um exemplo nisso. O Brasil tem, do ponto de vista da América Latina, um desenvolvimento monumental, fraterno, embora tenha internamente discriminações terríveis que têm que ser liquidadas. E foi o lulismo que começou a superar esse processo de desintegração. Eu achava, Rômulo, num primeiro momento, que o Lula era o intelectual orgânico do povo brasileiro. Mas ele não chegava a ser isso. Ele foi uma espécie de presidente do Sindicato do Povo Brasileiro, negociando com o capital algumas vantagens para o trabalhador, para o povo brasileiro. Ele não chegou a contestar, na sua estrutura, a dominação do capital. E o capital financeiro teve uma evolução tremenda durante a sua época. E ele dizia, foi num período de um presidente socialista que os bancos ganharam mais dinheiro. Não. Foi nesse período que o povo conseguiu algumas vantagens, mas que o capital se solidificou e conseguiu dar o golpe e tenta hoje voltar à barbárie da economia liberal, desrespeitando qualquer princípio cristão de fraternidade. Muito bem, senador Requião. O senhor me perdoe, mas eu acho que eu não diria que é gratuitamente que eles passaram a ter esse temor do senhor. Eu acho que é pelas suas ideias, mas agora eu acho também que é pela questão do senhor ser imune à chantagem. A gente tem visto aí essa questão de muita gente com o rabo preso, aí, não se empenhando muito na defesa do presidente Lula, não tanto quanto o senhor. Eu acho que essa questão aí de ser imune à chantagem também coloca medo nos gringos. E aí eu vou fazer minha última pergunta, que na verdade é um pedido do professor Luiz Moreira. Nós tomamos partido do fato de termos aqui um senador, um legislador atuante e que justamente não tem rabo preso, então enfrenta lobbies poderosos. Professor Luiz Moreira, o que o senhor recomendaria para a gente reformar esse judiciário e esse Ministério Público para torná-los republicanos novamente, deixarem de ser corporações que sequestraram o poder de Estado? Rômulo, você levanta a questão, por que é que os Estados Unidos se arvoram no direito de vetar este ou aquela pessoa no Brasil, por exemplo? Você citou o caso do senador Requião. Repara, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, o grande projeto dos Estados Unidos era transformar essas modificações que só a política é capaz de fazer em previsíveis. Então, por que é que o senador Requião é vetado, então, pelos Estados Unidos, como se os Estados Unidos tivessem poder de veto no Brasil? E o que é que eles fizeram para transformar esse veto em algo sistêmico? Eles impediram a política, criminalizaram-na e substituíram o domínio da política pelo arbítrio judicial. Então, repara, numa perspectiva do capital financeiro, importa impedir o senador Requião de ocupar presidente da República, porque eles governariam por intermédio do sistema de justiça. E qual é o projeto do sistema de justiça no Brasil? É aquilo que o Luiz Roberto Barroso menciona hoje em Londres. É acabar com a universidade pública. Por quê? Porque nas universidades públicas é que são formadas a mão de obra qualificada do Brasil, inclusive dos professores das universidades privadas. Se você elimina essa capacidade de produção tecnológica, você tem um país de colônias, de colonizados. E é isso que nós temos. Então, se você pode impedir que pessoas como o senador Requião sejam eleitos presidente da República para que transforme o Brasil numa potência internacional, em que os seus 200 milhões de habitantes passarão a ter educação, passarão a ter saúde, passarão a ter emprego,
eles reestabelecem o sistema, transformando o direito dessas colônias e nos seus agentes, os concurseiros, nos dirigentes desses países. Então, o que é que nós tivemos? Nós tivemos, desde a Segunda Guerra Mundial, um projeto que subordina os interesses dos países que compõem, dos 10, 20 países, subordinados via sistema de justiça ao capital financeiro internacional. Então, claro que o senador Requião tem que ser interditado. Por quê? Porque ele subverteria a lógica do Brasil colônia. Não é por acaso que esses juristas que vão aos Estados Unidos e vão à Alemanha repetem sem nenhuma interpretação às questões brasileiras o que lá lhes é ensinado. Eles voltam para cá como papagaios e transformam o Brasil numa colônia, coisa que acontecia no Império. Repara, o que é que acontecia no Império? As pessoas iam estudar na Europa e voltavam para cá, voltavam para o Brasil devotos da Europa e não vinculadas ao projeto de país. O que é que nós temos que fazer? Você me pergunta diretamente. Nós temos que redefinir o Brasil, reorientar, porque a Constituição brasileira tem muitos problemas. Muitos problemas. Por exemplo, no artigo 37, o artigo 37 subordina a administração pública ao arbítrio judicial e do Ministério Público, quando ele estabelece o primado da legalidade. Então, você tem que subverter, você tem que dizer que o gestor, as ações do gestor se movem pela legitimidade que o voto lhe outorga, e não pela legalidade, que significa subordinação do ato do gestor público ao judiciário e ao Ministério Público. E você tem que, primeiro, do ponto de vista sancionador, você tem que criar uma perspectiva segundo a qual, para punir alguém, essa punição tem que estar prevista em lei, esvaziando o arbítrio do sistema de justiça. O que é que nós temos hoje? Nós temos o seguinte: lembra que aqui o projeto, que é de impedimento do senador Requião, ele tem um significado jurídico muito claro, que é o estabelecimento do Brasil como colônia. Na colônia, como toda colônia, o que é que vale? Quem é que é forte na colônia? É o feitor, para controlar o escravo. Não é assim? Então você tem que subordinar a política por um órgão de controle competente. É isso que nós temos. Nós temos todos os poderes, à polícia, ao Ministério Público e ao Judiciário. Pergunta: o Brasil é um país dos advogados ou dos engenheiros? O Brasil é o país dos juízes ou dos físicos? Isso tem uma razão. Não é? Então, nós precisamos redesenhar o sistema jurídico brasileiro de modo que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário sejam importantes, sejam bem pagos, mas que não sejam os únicos. E a direção do Estado seja conferido a quem tem voto. Hoje, eu estava reparando, a presidenta eleita Dilma Rousseff estava em Londres. De manhã, falou o Roberto Barroso. Em nome de quem fala o Barroso? Ele não tem mandato para falar em nome de ninguém. Por que é que essas pessoas, então, fazem cruzadas mundo afora, falando em nome de quem? Qual é o propósito? Por que é que a sociedade brasileira hoje tem, no Judiciário e no Ministério Público, seus dirigentes? Quem legitima essas falas? Quem legitima essas posições? O poder que eles mesmos se conferem. É isso, Rômulo. Muito bem. Wellington, eu vou passar a palavra para você. Só queria observar sobre esse encontro aí a que o professor Luiz Moreira fez referência lá em Londres. Acabou de ter um em Harvard, aí já vai na sequência na London School em Oxford. No ano passado, agora é todo ano isso. No ano passado, quando teve, eu publiquei um artigo mostrando que isso é o viralatismo. Ninguém vê
né, estudantes americanos indo discutir o desenvolvimento americano em Pequim. Ninguém vê o pessoal fazer reunião para discutir fora do país os assuntos do Brasil. Eu não vejo isso nem de países europeus, países americanos, muito menos a China e a Rússia fariam um Rússia Fórum nos Estados Unidos. Mas o que é a questão? O que a gente está vendo? Esses encontros, eles são organizados por estudantes brasileiros que foram lá fazer MBA, LLM, mestrado, esses mestrados, né, pós-graduação de 1 ano, e esses encontros são para fazer o tal do networking, que é um prototráfico de influência. Eles usam a grife, eles estão lá na London School, estão em Harvard, aí essa associação, né, os que organizam ali, falam, não, vou usar essa grife aqui para me beneficiar, fazer meu network. Então, eu chamo ex-presidente, chamo ministro do STF, chamo economista e tal. Então, aí está a cara do viralatismo brasileiro utilizado como mecanismo de fomentador de tráfico de influência para o futuro. É isso. Obrigado, Rômulo, pelo complemento. Você acabou de assistir ao debate com o senador Roberto Requião e também com o jurista e advogado Luiz Moreira. Eu quero agradecer aos dois em nome da equipe do Duplo Expresso. Quero dizer que o público gostou muito do debate e quero dizer também, em meu nome, em nome do Rômulo e de toda a equipe, que as portas estão abertas. Eu espero que o regresso de ambos seja muito breve para que possamos ampliar cada vez mais o nosso debate. Muito obrigado, senador Roberto Requião, Rômulo, o microfone, e também ao jurista, o nosso muito obrigado ao jurista Luiz Moreira. Senador. Valeu, Remito, e parabéns pelo novo sistema de transmissão, imagem e som maravilhosos. E nós temos que refletir o Brasil e pensar na libertação dos Estados Unidos, por que não, da economia da Inglaterra, que depois daquela fase industrial queria dominar o mundo, né? Era a predominância absoluta, os Estados Unidos se libertou disso. Agora, essa história que eu acabei tomando conhecimento no Wikileaks, de eu me transformar numa espécie de perigo para os interesses norte-americanos do Brasil, é absolutamente ridícula e mostra que o serviço de informações norte-americano é um serviço idiota. É um serviço absurdo. Não tem nenhum cabimento, eles estão vendo fantasmas e estão justificando a sua existência com essa bobajada toda. Muito obrigado, senador. O Wellington, só que eu procurei enquanto isso oh, meu Deus, o cable, como fala? O telegrama que mandaram, que o embaixador lá mandou para os Estados Unidos, diz o seguinte, ó, governador Requião procurou obter a nomeação presidencial do seu partido em 2006 e pode estar pensando em tentar novamente em 2010. Aí o comentário. Nesse caso particular, o verdadeiro problema é o uso que Requião faz e pretende fazer de um serviço público neutro de radiodifusão. Então você vê quem que opera associado aos americanos e por que o senhor infunde tanto temor, senador Requião. Rômulo, isso tem alguma coisa a ver diretamente com esse procurador do Ministério Público Federal que tentou a cassação dos meus direitos políticos no mês passado no tribunal em Porto Alegre, dizendo que eu transmitia pela televisão as reuniões do secretariado. Quer dizer, ele não é só um idiota, ele deve estar ligado também a interesses dos Estados Unidos. Muito bom saber que temos um político como... Ou seja... Pois não, senador. Além de ser idiota, ele pode estar ligado aos interesses dos Estados Unidos. Foi exatamente como compreendemos, senador. É muito bom ter um político com o seu posicionamento. Muito importante. E eu quero que isso seja mantido. Como diria o Temer, tem que manter isso aí, viu? Um grande abraço. Um grande abraço. Muito obrigado. Vocês sempre. Estamos juntos. Felicidades, um grande abraço e volte sempre. Um abraço também, Luiz Moreira. Obrigado por ter... Boa noite. Boa noite mesmo aqui. Agora já é boa noite também no Brasil, eu acho. Não, são 5h39 no Brasil. Daqui a pouco. Bom final de tarde aí. Um grande abraço e estamos juntos. É isso aí. Acabamos de conversar com o senador Roberto Requião e com o jurista Luiz Moreira, Rômulo Maia. Eu quero
aqui falar que passar algumas informações ao público antes de encerrar essa nossa live. Eu quero parabenizar a Marília Costa, que está fazendo aniversário hoje, que é nossa telespectadora assídua. Ela é aqui uma internauta frequente do Duplo Expresso. Emília Machado, Eliana Barsante, Edna Mara Delgado, Rosângela Fernandes, Onésimo Esteves, André L.S. Monteiro, João Carlos Silva Pereira, Romualdo Paese, Sara Góes, que inaugurou o nosso superchat, e também a Lorena Portioli, que também ela foi a segunda a fazer doação para participar do nosso superchat. Eu fico feliz a você que participa de diferentes maneiras do Duplo Expresso, colaborando com informação, fazendo doações através de diferentes formas que agora foram criadas para que possamos manter o custo fixo, né, do projeto, e somos gratos a cada um para que possamos trazer debates como o de hoje. E temos aí também a contagem regressiva. Wellington, antes de falar da contagem regressiva, você que está vendo aí a gente, ó, o número é chutado para baixo no YouTube, mas mesmo fiando-nos no número que está lá, a gente agora está com 1.150 mais ou menos pessoas nos assistindo, mas só tem 695 curtidas. A curtida é importante para o algoritmo dar uma força na divulgação desse vídeo. Então, vamos lá divulgar, vamos todo mundo, você que está vendo, se inscrever no canal. A gente acabou de passar de 12 mil assinantes. Inscreva-se também, que isso ajuda a divulgação da nossa mensagem. Se você acha que o nosso trabalho é importante, dê uma força curtindo o vídeo, ó, já está subindo lá, curtindo o vídeo e assinando o canal. Wellington Calazans. É isso aí, Rômulus. Cadê aqui? Tá, o meu microfone está acionado. Estou procurando aqui a contagem, tá? Estou procurando a contagem, eu não sei o que fica acontecendo. Sim, agora sim, acho que encontrei a contagem, está na página, está fixada na página, 25 dias para a destruição das provas, com a migração dos servidores do sistema Oracle para o SAP da Odebrecht, provas de inocência de Lula e provas de condenação, né, que incriminam, os verdadeiros criminosos. Né? Parece redundante, mas não é. 69 dias da publicação do documento do Duplo Expresso, 69 dias e... vamos lá, seguimos. 53 dias da execução de Marielle Anderson e 29 dias da prisão ilegal do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a contagem do Duplo Expresso, o programa que vai voltar amanhã, a partir das 6 da manhã, agora na página duploexpresso.com, e para você que usa Telegram, recebe tudo de primeira também, vá lá no Telegram e puxe Duplo Expresso e faça sua inscrição para receber todas as atividades, e também acionando as notificações no rodapé do canto direito, no sininho que tem lá na página duploexpresso.com, ou no canto superior direito, onde você faz a inscrição. Tá bem, tá bom. Isso, no canto superior direito, com um pequeno cadastro, um cadastro simples, apenas com o seu e-mail, você passa a receber todas as nossas atividades através do e-mail. Rômulus, você ainda vai publicar hoje um texto, não é isso, Eu não sei se Rômulus? vou publicar hoje ou amanhã, Wellington, quando eu estou escrevendo, porque assim, é o seguinte, algo que a gente já conversou já ao longo do dia, o pessoal do Plano B, gente, tá nervoso com o resultado da semana que se encerrou com... Nós publicamos um artigo na quinta-feira à noite, falando que quem saiu fortalecida dessa semana foi a senadora Gleisi Hoffmann, né? Já comentamos aqui durante a semana. O pessoal ficou nervoso com isso, porque o Plano B tá queimado, e o pessoal está realmente cada vez fortalecendo essa liderança da senadora Gleisi Hoffmann, que é um proxy, um substituto para liderança do presidente Lula. Ele representa, apoiar a Gleisi Hoffmann hoje é apoiar o presidente Lula, porque ela é o sustentáculo dentro do PT, do Lula de A a Z, do Lula até as últimas consequências. Então a gente viu aí na globosfera, que não é toda a blogosfera, gente, atenção, tem blogueiro aí achando que quando a gente fala globosfera, todo mundo não. Globosfera são aqueles que vivem de falar do que a Globo fala, de falar do que o Pig fala, a partir da imprensa golpista, não. Então, esses aí, eles lá no Twitter não me identificou. 3 veículos da globosfera aí, no mesmo dia, soltaram artigos falando, olha, tem que desistir, o Lula tem que apoiar, tem que ser a união da esquerda, tem que ser o Ciro, o Haddad e tal. Aí assim, e criticando, indo pra cima da senadora Gleisi. A gente aqui já tinha falado, então, 2 semanas atrás.
a gente tem que apoiar a senadora Gleisi Hoffmann, porque esse pessoal vai fechar o cerco em cima dela. É a pressão, porque eles sabem que ela é o último bastião. A gente até fez Camila Govedice fez aí um banner, que ela era o último pininho do boliche a derrubar. Derrubando ela, eles isolam o Lula e ficará mais fácil dobrá-lo, chantageá-lo, falando, olha, desiste da sua candidatura, com aquele papinho. Se você desistir, a gente te solta. Que é mentira. É mentira. Mas eles vão tentar forçar e dizer, olha, então, se você não desistir, a gente vai atrás do seu filho, vai atrás da sua nora, através do seu netinho, por causa do iPad que eles sequestraram. Então, muito cuidado, e a gente tem que ficar por trás da senadora Gleisi Hoffmann, apoiando ela, porque apoiar a senadora Gleisi Hoffmann é apoiar o presidente Lula e não desistir da candidatura dele, mais importante que isso, não desistir da liberdade dele e da liderança dele. Não é esse pessoal que está querendo virar a página do presidente Lula. Nós não viramos não só por gratidão, Wellington, tudo que o presidente Lula fez pelo Brasil e que a gente quer que faça mais ainda, mas principalmente quando a gente tem a consciência, como disse aqui o senador Requião hoje, que o Lula é a nossa melhor chance, eu diria que é quase a única, Wellington, de nessa geração política, em 2018, conseguir derrotar esse golpe. Porque o que eles não falam, esses analistas, os três que falaram, agora vamos falar de eleição, esquece o Lula. O que eles não falam é que não é problema pessoal com o Lula. Lula já foi presidente, ele vinha aqui para a Suíça, para Davos, para o Fórum Econômico Mundial. Não é um problema pessoal com o presidente Lula. Pelo contrário, ele sabe que o presidente Lula é uma pessoa afável, negociador, com a sua alma de sindicalista, que conversa com gregos e troianos. O problema não é pessoal. O problema é que ele sabe que a eleição de Lula representa a reversão do golpe, com um referendo revogatório e, quem sabe, uma constituinte, como ele vinha falando. Se fosse para botar uma pessoa que pudesse fazer isso, deixavam o próprio Lula. Não tem problema, já foi testado. Por que vão colocar aí uma pessoa desconhecida que pode ser mais radical que o Lula e fazer o que, por exemplo, que o senador Requião defendeu que o Lula tivesse feito, que cortasse lá o filé gordo da finança levando o orçamento público? Não, deixa o Lula, que é tranquilo. Ele vai dar só um pouquinho, mas conciliação de classe. Mas é isso aí, Wellington. O problema não é pessoal com o Lula e o que eles querem é impedir qualquer pessoa de chegar que possa reverter. Como a gente sabe que o presidente Lula é a nossa melhor chance, é por isso, e também por gratidão e respeito a ele como liderança política, que o Duplo Expresso é Lula de A a Z, até as últimas consequências, nas aspas, da senadora Gleisi Hoffmann. Então também somos Gleisi Hoffmann de A a Z, Gleisi Hoffmann até as últimas consequências, Wellington Calazans. Com certeza, Lula é o vice do povo. Ô Rômulus, é o seguinte, daqui a pouco a gente vai ter a publicação de um texto do Rubens Rodrigues Francisco, Cacai versus Moro, quem tem maior magia? É uma pergunta, tá? Daqui a pouquinho, porque ele vai falar sobre um sindicalista que é libertado das garras do judiciário, mas não é o Lula. Enfim, é um artigo bastante complexo e completo e amplo, cheio de informação importante sobre o momento da política jurídica, né? Da política jurídica que está sendo vivida no Brasil. E você vai acompanhar aqui no Duplo Expresso logo depois deste programa. Olha, então, se você aí que está nos vendo do outro lado não viu ainda, o artigo que explica por que esse pessoal do Plano B na Globosfera está tão nervoso e soltaram os 3 no mesmo dia artigo aí, é o seguinte, vai lá em duploexpresso.com e procura a nossa página, o artigo. Análise 2 pontos. Gleisi, a primeira convocada por Lula, sai da semana fortalecida. E isso deixou o pessoal do Plano B louco, Wellington. Com certeza, Rômulus. Para falar um pouco mais sobre a página duploexpresso.com, eu quero dizer que além desse programa, que vai ficar disponível, você pode assistir a qualquer momento, compartilhe, recomende para os seus contatos, para os seus amigos. Nós temos o Nacionalismo é a nossa ágora. Quer dizer, não é uma pergunta, é uma afirmação do Samuel Gomes, que é nosso comentarista de assuntos institucionais, foi publicado há pouco. O Nacionalismo é a nossa ágora. Eu recomendo, muito bom artigo. Tem também Maio de 1968, a primeira primavera made in CIA, publicado também hoje. Temos o espetacular artigo do Carlos Krebs, Brasil, futuro do presente, futuro do pretérito. Assim, fantástico, falando sobre esse fake, né, da queda do prédio lá em São Paulo. A queda é real, mas como foi divulgado e por que aconteceu é que a gente está buscando as respostas, tá bom? E eu publiquei na noite de ontem, acredito que já muito tarde para muita gente, então fica valendo como de hoje. STF legisla em causa própria e invade a política para excluir
o povo das decisões. Então, tudo isso no duploexpresso.com. Amanhã, às 6 da manhã, eu estarei aqui com o Rômulus Maia, apresentando com os comentários do Carlos Krebs, que vai comentar esse artigo dele, e também o João Vicente Goulart, que é o nosso comentarista de política às segundas-feiras. Rômulus, muito obrigado por hoje. Um grande abraço. Um abraço para a Camila, nossa produtora, que propiciou tudo isso, fez o teste com todo mundo, deu tudo certo, foi um ótimo programa. E para você que está acompanhando, eu sou muito grato pela companhia. Um grande abraço para toda a equipe também do programa que ajuda e, especialmente, um abraço especial para você que acompanha, sozinho ou em família, o nosso programa e fortalece a nossa audiência. Um grande abraço, amanhã às 6 da manhã estaremos de volta. Até lá.